E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Bruno Azê, o seu bom amigo. Tá começando agora mais um podcast de A a Z, o maior podcast de relações do Brasil. Já tô profetizando isso, gravado aqui no estúdio JLA. Queria agradecer primeiramente Cadeiras Brasil Tropical, né? Nossa principal patrocinadora, por nos apoiar nesse sonho, por nos ajudar, por estar com a gente aqui, né? Você que quer ter seu guarda-sol, cadeiras de praia personalizados, ombrelones, espreguiçadeiras, tudo personalizado, entre em contato com a Cadeiras Brasil Tropical. Eles atendem fazenda, hostel, eles atendem hotel, condomínio, tudo que você precisar, personalizado, entre em contato com eles. Mais de 30 anos no mercado, um galpão próprio, lá em Guarulhos. Tem o site deles aqui na descrição do vídeo, entre em contato com eles. E também agradecer ao Rei por estar sempre comigo, me ajudando aí, contribuindo, tanto nas redes sociais quanto aqui no podcast. Então, sigam aí o Rei se você quiser roupas, bonés, né, de melhor qualidade, entre em contato com eles. Galera, é o seguinte, vamos começar mais um episódio e hoje eu vou procurar falar de uma forma melhor, se comunicar melhor, porque estarei aqui na frente de um professor de oratório, um cara especialista em comunicação, que nos ajuda a se comunicar melhor e mostrar a importância da comunicação. Eu sou suspeito de falar, porque é um querido, né, que eu já tive o prazer de ir no evento dele, fantástico, que modificou minha vida. Então, quis trazer ele aqui para bater um papo com a gente. Naldo Correia, meu amigo, obrigado pelo convite, por aceitar esse convite, irmão, de verdade. Estou muito feliz com a sua presença. Imagina, eu que agradeço o convite e agradeço o carinho, né, ter convidado, participado lá do evento com a gente, ido até Alphaville para a gente poder ali estar juntos para trabalhar muito bem essa questão do mestre em pessoas que foi naquela ocasião. Então, isso. Eu tenho aqui uma grande missão nesse nosso episódio que é, na verdade, é o que eu tenho trazido cada vez mais, que é desconstruir e simplificar a forma das pessoas falarem em público. Eu tenho cada vez mais colocado isso nas minhas redes sociais, a importância, porque a gente sabe que falar em público é um dos maiores medos da humanidade. Muito. E aí a pessoa, quando vai falar em público, já é colocado esse peso nela, já é colocada essa carga, e por isso as pessoas gaguejam, dá o famoso branco. Isso. Mas a gente vai falar aqui durante o podcast sobre várias coisas importantes. Inclusive... Então, ó, já vamos começar com um negócio assim, ó, cara. Diminui esse teu peso aí em relação a ter que falar tudo certinho. Isso, porque não existe, para quem tá começando a se comunicar, tem uma frase muito clássica que eu falo nos eventos, que é assim, ó, não existe o jeito certo, existe o seu jeito. E com base no seu jeito, você vai aprimorando e melhorando ao jeito das pessoas no qual você vai se comunicar. Então, tem que começar já a entender essa quebra de paradigma. Senão a gente fica naquele negócio. Aí não posso falar o errado. Aí eu vou soltar um problema. Aí eu vou... Cara, aí você começa a travar, estão me julgando e por aí vai. Então, o que você falou faz sentido, porque quando eu começo principalmente eu que estou começando agora, muitas vezes eu me vejo tentando falar com mais clareza, bonito, legal, não errar tanto. Eu me travo, eu gaguejo, me dá o branco. Sim. Mas quando eu acho de uma forma natural... Aí eu percebo que eu não tô falando tão errado. Tô tranquilo. Sim. Porque eu acho que foi o que você falou. A comunicação, lógico, ela sai da nossa boca, mas ela vem muito da cabeça, né? Sim. Do nosso psicológico, do emocional, né? Sim. Então, queria que você começasse falando sobre isso. Sobre sua trajetória na comunicação, o que te levou a querer ser um grande comunicador, né? E ajudar as pessoas nesse tema e nesse assunto. Maravilha. Eu tinha todos os pontos para não querer esse caminho. Eu era um jovem extremamente tímido, os meus pais não tiveram uma cultura acadêmica, então eu falava também algumas coisas erradas. Eu nasci e cresci na favela, na comunidade, então eu tinha todos os termos ali de falar as gírias. Isso, as famosas gírias. As famosas gírias. Tanto é que hoje, quando eu vou lá no bairro onde eu nasci, lá na Praia Grande do Litoral Paulista, eu ainda falo com a galera do estilo deles. Sim. Eu não vou falar mais coloquial, formalzinho com eles. Não, lá, e aí, moleque, e aí, como é que tá? O bagulho ficou louco hoje? Lá é assim que a gente se comunica. Por isso que eu já comecei de cara te falando sobre essa questão de você falar de um jeito onde quem tá te ouvindo vai te entender. Sim. Essa é a maior chave, assim, da comunicação. Não é você falar de maneira bem refinada, com o vocabulário todo coloquial, não é isso que vai fazer. Nem todo mundo vai te entender, né? A não ser que você vá se comunicar por uma classe acadêmica. Isso. Aí sim, você vai ter que se adaptar, a tua comunicação vai ter que se adaptar a esse estilo de pessoas. Voltando à questão de eu não ser essa pessoa que foi, assim, sempre um comunicador, eu era extremamente tímido,
eu era super retraído, eu não tinha habilidades da minha linguagem corporal, porque eu tenho 1,90 m. Sim. Então, na minha adolescência, eu era todo desengonçado, eu tive que fazer handebol e basquete para poder corrigir a postura. Uma série de coisas teve que acontecer para eu entender que se comunicar bem ia me ajudar a ter melhores ganhos na minha vida. Só que a minha grande virada de chave realmente foi quando eu tive que sair de uma função de repositor, quando eu descobri que ia ser pai, em 2008 para 2009, ali, 2009 para 2010, que eu descobri que ia ser pai, então eu tinha um emprego ali de repositor e eu tinha que me tornar vendedor. E um vendedor tem que se comunicar. É diferente, né? Você estava escondido ali e agora você vai aparecer. Eu batia saco de cimento. Uhum. A gente descarregava saco de cimento que chegava lá e descarregava o saco de cimento e por aí ia. E quando eu tive que mudar ali, começar a fazer estágio para se tornar vendedor, uma das coisas que o cara que me promoveu, ele falou assim, cara, você tem que se comunicar bem, você tem que falar bem, você tem que ser super educado, você vai atender pessoas. A tua vestimenta tem que estar condizendo com o que você vai fazer. Porque eu era repositor, mas eu comecei a fazer estágio de vendedor. Então eu ficava até as 4 da tarde ali como repositor, depois eu trocava de roupa e trabalhava de graça na empresa. Ficava trabalhando de graça. E aí foi quando eu comecei a entender que falar em público, e na verdade eu estou falando só de se comunicar bem. Se comunicar bem me ajudava a avançar no próximo nível. Sim. Que é um ponto que eu falo muito para as pessoas. Você só vai aprender a se comunicar melhor, a ter uma boa oratória, uma boa dicção, quando você ver um ganho em cima daquilo. Sim. As pessoas se movem pro melhor quando elas veem um ganho. Isso, vê um ganho, vê um ganho. Precisa fazer sentido na tua vida para você ir lá de fato começar a se comunicar. Sim. E aí uma das coisas que eu falo até nas imersões, eu falo assim, ó, pessoal, vamos lá, vamos entender aqui um pouquinho. Se comunicar bem vai te ajudar a melhorar no teu trabalho? Quem acredita que isso é verdade? Algumas pessoas vão lá e concordam. E você? Você acredita que é verdade? Se você se comunicar melhor, você vai melhorar os seus relacionamentos? Você vai melhorar o relacionamento com a sua família? Você vai ser um chefe melhor? Um líder melhor? Um empreendedor? Um empresário? Você vai entrar no mundo digital? E quando essa turma, essa galera que eu estou explicando, eles começam a identificar que eles vão ter esses ganhos, aí de fato eles entram e embarcam realmente no conteúdo. E aí, voltando a essa história toda que eu estava te contando sobre a questão de eu ter os meus primeiros ganhos ali em relação até mesmo a se tornar vendedor, foi as primeiras viradas de chave. Mas tudo isso era de maneira inconsciente. E de maneira nenhuma eu queria ensinar as pessoas a falar em público. Não tinha. O seu intuito era só você mesmo, melhorar você. Era só a minha própria ambição, na verdade, pela dor de que se eu continuasse como repositor, cara, a grana ia ser baixíssima para criar uma filha. Sim. Então ia ser muito mais desafiador. E quando eu comecei a ser vendedor, foi muito louco. Olha só, as coisas de maneira inconsciente. No meu primeiro dia como vendedor, eu já fui arrumado com gravata, com calça social, sapato social, tudo alinhadinho. Você já mudou sua postura completa. Completa. Que é uma das coisas que até o próprio Capital Erótico, que a Kati fala muito, Sim. que é a questão de você sempre se vestir para uma ocasião acima. Tem uma ocasião que vai acontecer, você se veste acima das pessoas, um nível acima das pessoas que vão estar nessa ocasião. E nesse caso aconteceu de maneira inconsciente, que eu me vesti igualzinho um gerente se vestia. O que começou a acontecer? Os clientes chegavam na loja e iam me procurar para que eu procurasse um vendedor para eles. Pensando que você era o gerente. Pensando que eu era o gerente. O que acontecia? Eu pegava a maioria das vendas. Porque você já... Você não precisa de um vendedor. Não, eu sou um vendedor, eu sou vendedor. Ah, você é vendedor? Mas você atende qualquer setor? Atendo. E eu comecei a sempre ter esses ganhos. E por essa ocasião também comecei a ser mais visto em relação à gerência, que me deu futuramente depois um cargo de encarregado. E aí, como encarregado, eu comecei já a seguir um caminho já de fazer reuniões e por aí foi. Então foi tudo natural, né? Natural. Você nunca parou e falou assim, quero ser um comunicador. Não. As coisas aconteceram na sua vida normal. E qual foi o momento que você falou, puta, eu posso ajudar as pessoas com isso? Eu posso transferir toda essa experiência que eu tive, o que eu entendi que dá certo para as pessoas? Quando deu por volta ali de 2014, eu comecei a me dedicar mais ao mercado de desenvolvimento humano. Comecei a trabalhar de fato com isso. Eu era do ramo de material de construção. Sim. E aí nessa época eu passei por uma grande perda profissional, várias coisas ruins estavam acontecendo na minha vida. E eu fui buscar o desenvolvimento humano para me auto-melhorar. Nesse processo de auto-melhora, eu participei de uma imersão, que foi um final de semana. E no final de semana, as pessoas que estavam aplicando a imersão me fez brilhar os olhos
para que de fato eu pudesse trabalhar com esse mercado. Mas eu não sabia nem como fazer, não sabia que formação que tinha que ter. Eu era totalmente da área corporativa, eu era gerente geral de loja na época. Só que eu vi assim, falei, cara, isso eu quero ajudar as pessoas da mesma forma com que eu fui ajudado. Da mesma forma, igualzinho como fizeram aqui comigo, eu quero fazer isso pelas pessoas. E eu comecei a estudar sobre isso, estudar sobre desenvolvimento humano. Sim. Entre 2014 e 2016 foram os anos onde eu mais plantei, onde eu mais fui estudar, dedicou aos estudos, me dediquei aos estudos, aí me formei em psicanálise, fui buscar tudo que era técnico e comportamental para que eu pudesse ajudar de fato as pessoas, mas com embasamento, entender um pouco mais a fundo sobre isso. Sim. Em 2017 foi quando eu normalmente vendia já esses produtos de autoconhecimento, desenvolvimento humano, só que eu vendia um a um. A gente sentava, você me falava qual o problema que você estava tendo na tua vida, eu via se de repente os treinamentos que eu tinha, que eu era afiliado, trabalhava junto com o instituto, se esses treinamentos se adequavam à tua vida, àquela dor que você estava tendo, e te vendia um produto. Só que em 2017 eu comecei a ver que através de palestras, ao invés de ficar vendendo um a um, eu poderia vender de um para muitos. Sim. Ou seja, eu vou palestrar aqui, a gente tem uma série de pessoas aqui assistindo, essas pessoas vão decidir ou não comprar o produto e eu otimizo meu tempo. Aí eu comecei a ter essas sacadas de vender outros produtos voltados à área de desenvolvimento humano em relação a fazer palestras. E eu fui treinar como palestrante, fui me dedicar um pouco mais a melhorar minha oratória. E nesse determinado ponto que eu comecei a melhorar minha oratória, o que foi acontecendo? Eu comecei a ver que muitas pessoas me procuravam. Falavam, cara, eu tenho um baita medo de falar em público. E eu sei que você também tinha. E alguns amigos pessoais da época antiga, da época de escola, cara, mas o que você fez da tua vida? Como você conseguiu mudar tanto, É, né? o que aconteceu? Porque eu era um bicho do mato. Sim. O que aconteceu? O que começou a acontecer na tua vida que você, pô, você tá falando bem pra caramba. Cara, a gente fala isso na quebrada, pô, você tá voando baixo aí no palco. Tá voando baixo aí no palco. E aí eu comecei a perceber, cara, da onde que é isso? Da onde que eu tô tendo isso? Tá. Eu comecei a correlacionar com o quê? A partir do momento que eu via que eu ia ter um ganho por trás das coisas, aí eu tomava a decisão de fazer aquilo. E com a oratória não foi diferente. Eu comecei a ver que muitas pessoas me procuravam para aprender a falar mais, aprender a desbloquear o medo de falar em público, aprender a falar até mesmo sobre gatilhos mentais, copy, essas coisas, que eram todos os conhecimentos que eu tinha, e essas pessoas me pagavam por isso, inclusive, para aprender isso. Aí eu comecei a transformar isso em um negócio. Obviamente teve toda uma outra história em cima disso, mas eu comecei a ver que o meu conhecimento ele valia dinheiro. Sim. E que além disso, acima de tudo, além de valer dinheiro, o meu conhecimento mudava relacionamentos, mudava negócios, mudava a forma das pessoas pensarem, tirava as pessoas do anonimato, que é a roupagem total assim que eu tenho muito foco hoje, que é ajudar as pessoas a saírem do anonimato, assim como foi comigo. Sim. Eu não tinha habilidade nenhuma de oratória, não fiz faculdade de fono, não fiz nada que tinha relacionado a marketing que me dava essa habilidade de falar. O meu único impulso na hora de me tornar um bom comunicador foi o impulso de que, a partir do momento que eu falo para muitas pessoas, o ganho vem. Sim. Às vezes ele é financeiro, às vezes ele é só de reconhecimento, às vezes ele é um ganho de conexões e por aí foi. Então foi algumas partes que eu fui desenvolvendo. Pô, isso é muito bacana porque assim, você acaba se conectando com pessoas que têm uma história similar à sua, né? Quando eu fui na sua imersão, eu lembro de um vídeo que você mostrou lá pra gente, você subindo no palco lá pra falar. Meu, era outra postura, era outra pessoa. Era outro Naldo ali. Total. O cara tímido, retraído, até a postura, né? Sim, mais sim. tímida de falar. Isso incentiva, ajuda pessoas, né? Aquilo me marcou muito, porque eu tô nesse processo de desenvolver minha comunicação, de ter menos medo, menos vergonha, menos timidez. E na hora que eu vi aquilo e te vejo hoje, isso é inspirador. Porque você fala, cara, dá pra chegar. Dá pra chegar. Entendeu? Dá pra chegar. Então, eu vou atrás de quem? Eu vou atrás de outras pessoas, de livros, ou vou atrás de alguém que eu vi, por exemplo, o que aconteceu? Então, é transformador as coisas que você faz em relação à comunicação. Porque tudo é comunicação. Sim. Hoje, Sim. como a gente também fala, que tudo é venda. Sim. Tudo a gente vende. E se você não souber se comunicar, falar, expor, vender o seu produto, você não vai conseguir vender nada. Então, a comunicação, ela entra em tudo na vida, né? Sim, sim, sim. A gente pode olhar o lado histórico. Eu costumo não falar muito desse lado histórico, até mesmo nas palestras que eu dou, nos eventos presenciais, porque eu quero cada vez mais ser mais objetivo e ajudar quem está ali comigo.
Quem está ali e de fato entender quais são as dores daquelas pessoas para poder ajudar essas pessoas a terem suas vidas melhores através da comunicação. Mas historicamente, a gente pode falar de grandes casos, inclusive de se tivesse tido uma boa comunicação, não teria Primeira Guerra nem Segunda Guerra Mundial. Mesmo. E também o ponto contrário, o quanto a comunicação, eu falo muito isso em relação até mesmo a uns comparativos. A comunicação ela é igual uma faca. Uma faca na mão do bandido, ela se torna uma arma. Isso. Uma faca na mão de um sushi man, ela se torna um grande instrumento ali de arte. E a comunicação é a mesma coisa, cara. É um exemplo clássico que eu coloco assim em questão da parte da história da comunicação. Nós tivemos grandes comunicadores, que eu até não vou falar o nome, porque senão corta no vídeo depois e não vai monetizar, mas grandes comunicadores que inclusive usaram a comunicação como uma faca para excluir um resto do planeta e tornar ali, obviamente, só quem eram os parecidos com ele as pessoas certas para viver no mundo. Olha só ao ponto que a gente chega. E era um grande comunicador. Um grande comunicador. Não tem o que questionar. Isso é verdade. Um grande comunicador, sabia muito bem impostar sua voz, sabia muito bem fazer com que as pessoas olhassem para ele e, através das palavras, de tudo que saía da boca dele, ter confiança e ter aquilo como verdade. Isso mesmo. Imagina, uma doideira que aconteceu. A eloquência dele era estupenda, né? Convicção de que realmente estava falando e que aquilo realmente era uma verdade. E aí, historicamente, tem esse lado da própria comunicação, que a gente tem que sempre entender. E eu gosto sempre de simplificar também o que é a comunicação em si. Eu gosto de simplificar em 2 estilos de comunicação. Tem a comunicação rígida e a comunicação flexível. O que é a comunicação rígida? Vamos simbolizar um vidro. O vidro é algo rígido. Se você bater com alguma coisa no vidro, ou ele só faz uma lasquinha ali, ou ele trinca. E quando ele trinca, não tem como mais você recuperar. Sim. Você pode passar uma cola para ele ali ficar sendo preservado por um tempo. Mas ele trincou, acabou. Não volta ao estado normal. Essa é a comunicação rígida, que é a que nós não podemos ter. Quando eu falo rígido, eu estou falando do quê? De uma comunicação violenta. Sim. E não necessariamente você agredir as pessoas com palavras, você xingar as pessoas. Não, é até mesmo a entonação que você dá, ela é uma comunicação violenta, dependendo do estilo. Agora, qual que é o melhor tipo de comunicação que a gente tem que ter? É uma comunicação água. Por exemplo, a água ela é super, hiper, mega flexível. A gente tem aqui essa taça que comumente é usado para gin. Sim. Né? Para gin. Se eu colocar uma taça de champanhe aqui e colocar água dentro, a água ela se molda a taça de champanhe. Sim. Então é uma comunicação flexível. O que é essa comunicação flexível? Imagina também um rio. Um rio ele tem ali os seus lados. Tem ali os contornos, tem as pedras no meio do caminho. Só que o rio ele continua seguindo para o destino dele, que é o objetivo, que é desaguar no mar. Esse é o objetivo do rio. A nossa comunicação é a mesma coisa. A gente vai ter no meio do caminho os nossos obstáculos. A gente tem que ter habilidades em contornar esses obstáculos para chegar no nosso desaguar, que para o rio é o mar, para a gente é você vir aqui fazer teu podcast, para uma pessoa ela apresentar um TCC, para outra pessoa ela conseguir um relacionamento, para outra pessoa ela vir para o mundo digital e começar a gravar vídeos. Cada um tem o seu desaguar. E aí é com a comunicação flexível que você consegue esse desaguar. Dentro da comunicação flexível existem várias outras ferramentas, que aí você vai melhorar a tua comunicação. Não sei se fez sentido para ti essas duas explicações. Fez bastante sentido. Como modifica isso, né? A forma, como você mesmo disse, a forma de falar, a entonação. Isso modifica muito. Sim. Eu sou uma pessoa que eu falo muito alto. Nossa, eu tenho esse problema, eu falo alto demais. Minha mãe brinca e fala que quando eu tô conversando parece que tá tendo briga no lugar. Parece que tem 5 italianos conversando. Sério. E aí e parece que é uma coisa, você junta com pessoas que falam alto também, Sim. Parece que os dois começam a gritar, é incrível isso. Sim. E em muitas discussões ou coisas que eu tive na vida, às vezes, pelo fato de eu falar alto, parecia que a situação estava sendo mais grave do que realmente era. Até a pessoa entendia mal o que eu estava falando, achando que eu estava sendo bravo, rude, sendo que eu só estava falando como eu sempre falo. Sim. E aí eu comecei a moldar isso, a Sim, tentar melhorar isso, a falar mais pausado, a tentar baixar o tom. Sim. Porque a tonalidade de voz, ela parece que ela atinge a pessoa muito mais do que as palavras. Sim. Essa questão da tonalidade de voz, o que é importante a gente ter um conhecimento?
Existem 3 tipos de sentidos sensoriais quando a gente vai entender sobre comunicação, que é o auditivo, visual e sinestésico. Eu não estou falando do tato, olfato e paladar. Vamos só simplificar e colocar assim. Sim. Entender que existe o auditivo, visual e sinestésico. Cada um desses perfis se comunica de uma forma diferente. Por exemplo, se você... E aí vai vendo se de repente você se depara com essa situação. Você vai em uma loja, você hoje, se você vai em uma loja ver uma roupa, como que normalmente você pede essa roupa? Você tem lá a roupa na vitrine e você quer ver a roupa. Você normalmente vai lá e fala assim, deixa eu ver essa roupa. E normalmente o que vem na cabeça de algumas pessoas? Já vai lá e quer experimentar, quer ver se ficou bem e tal. Os tipos de perfis desses 3, esse é o tipo de perfil visual, que ele quer experimentar, ele quer ver se o design no espelho tá bacana, ele quer ver se a cor é um pouco mais atraente, ali uma cor mais chamativa, se tem detalhes nessa calça ou não. Vamos simplificar e dizer que a gente está falando de uma calça. Sim. No mesmo sentido, a gente vai falar de um auditivo. Um auditivo, se você for vender uma roupa para ele ou ele vai consumir uma roupa, ele pede para você falar assim, me fala um pouco mais sobre o tecido dessa roupa. Me fala um pouco mais sobre o tecido dessa roupa. Isso é um comportamento e palavras padrões de auditivos. Eles querem ouvir o que você tem para falar sobre o produto. Ele vai também experimentar e tudo mais. Beleza, esse é o auditivo. E o sinestésico, que é o nosso terceiro ponto aqui desses sentidos sensoriais. O sinestésico ele quer experimentar. Ele vai falar, beleza, eu vi a roupa, eu gostei do estilo da roupa, só que eu tenho que experimentar. E quase que 100% das vezes, o sinestésico, ele entra no provador, ele agacha umas 3 vezes, levanta para saber se aquilo tá pegando na perna dele ou se ele tá conseguindo ter uma boa mobilidade. Porque para ele o aconchego é melhor. Sim. Eu te expliquei esses 3 pontos justamente só para falar dessa questão de falar alto. Normalmente quem fala alto, gesticula muito e por aí vai, são os visuais, que eles são mais expansivos. Sim. É tudo muito mais para cima, tem detalhes no corpo, por exemplo. Talvez eu vou pré-julgar que você é um visual. Por quê? Sim. Cuida mais do detalhe, tá usando o relógio, é um acessório, tá usando uma camisa, uma camiseta que tem um logo, então você se preocupa ali em mostrar um pouco mais algumas coisas. Sim. Você tem as mechazinhas no cabelo, e aí isso é questão do visual. Pô, o bigode colocou um design diferente. O visual, ele gosta muito da estética, ele gosta de chegar e cheguei. Sim. Eu quero que me vejam, eu nasci para ser visto. Esse é o visual. Aí nós temos o auditivo. O auditivo, ele não é tão expansivo. Ele também não é tão do aconchego, ele é médio. É o que é mais difícil você reconhecer, por exemplo, no processo de vendas. Você conhecer o auditivo. Como que você conhece uma pessoa sabendo que ela é auditiva? Você precisa perguntar mais para ela o que ela quer através do produto ou serviço. Porque normalmente ela vai falar para você assim, não, isso que você está me vendendo, me fala um pouco mais sobre isso. Porque ela recebe todo o conteúdo para depois tomar a decisão se ela fica ou não ali, se ela compra ou não. E o sinestésico prefere do aconchego. Sabe aquele amigo que fala pegando? Deixa eu te falar um negócio. Sei. Deixa eu te falar. Vem cá, que não sei o quê. Pô, e aí, meu irmão, tudo bem? Me dá um abraço aqui. Esse é o sinestésico. Ele é movido a isso. Principalmente no Brasil. No Brasil nós temos uma grande maioria sinestésica por causa do aconchego. Países latinos têm essa questão do aconchego, acolhimento e tudo mais. Então o sinestésico ele se sente representado dessa forma. Ele se sente atendido. Se você é uma pessoa mais expansiva, fala mais alto, quais são os cuidados que você tem que ter para não gerar ruídos na sua comunicação? Cara, eu sou expansivo, eu já entendi que eu estou assim, que esse é o meu habitat natural, que é assim que eu gosto de me comunicar. Só que lá fora, comunicação não tem a ver com o que você quer, tem a ver o que o senso comum quer. É você falar e ser entendido. Lá fora tem um monte de sinestésico auditivo. Você vai cair naquela síndrome de que eu sou assim, tem que todo mundo me aceitar assim? Se você quer se comunicar bem? Não. Não, você tem que se ajustar. Tem que se ajustar. Aí você começa a se ajustar um pouquinho do comportamento ali do auditivo, que é você não ser tão expansivo. Então, em algum momento, você vai parar de gesticular um pouco, ficar mais tranquilo, falar mais pausadamente, diminuir o teu tom de voz. Em um dado instante, você também vai começar a falar com sinestésico. Para você, dar um toque na pessoa. Para você, fez sentido isso que eu falei? Você tocou, o sinestésico parece que entra no negócio no cérebro dele e faz assim, bum. Opa, agora é a nossa vez. Porque houve toque, houve sinestesia. Se eu pudesse resumir a forma mais prática de você ser um incrível comunicador, eu falaria para você conhecer como transitar entre esses 3 sentidos. São sentidos sensoriais que a gente fala. Conseguiu atender isso aqui? Pronto, acabou.
E a gente consegue descobrir na conversa. Consegue. Como é que cada um é, que nem você falou. Consegue. Você vai conversar, você sabe quem fala menos, quem fala mais, quem quer mais ouvir, quem toca mais, aí você consegue distinguir isso para você ter uma comunicação mais assertiva com cada um. Consegue. E aí, dentro desse contexto, por muitas vezes vai cair por terra aquele negócio que as pessoas falam assim: ah, mas você não está prestando atenção em mim porque você não olha nos meus olhos. Não, às vezes é só um auditivo. Um auditivo, ele presta atenção assim, ó. O ouvido dele está mais tendencioso a estar pro teu lado. Muito mais. E você vai dar vários argumentos, ele vai captar todos os seus argumentos, vai prestar atenção e falar assim: tá, mas esse ponto que você me falou aqui, será que não está errado? Aí você: não, mas aqui não sei o quê, que não sei o quê, não sei o quê. Ele vai falar pouco. Não confunda a pessoa ser auditiva com ser tímida. Ela só pratica muito bem aquele ditado, né? Tem 2 ouvidos e uma boca, não é por não é por acaso. mais e fala menos. Isso. O auditivo, ele pratica isso na risca. E esse tipo de pessoa, normalmente uma reunião, como que você reconhece? São pessoas que estão anotando muita coisa. Eles anotam muita coisa para depois não esquecer. Eles ouvem bastante. Só que quando ele for falar, presta muita atenção. Por quê? Ele já está acostumado a ouvir muito. Então ele capta tudo que é de auditivo, várias informações, formula e fala assim: bom, agora eu vou tomar a minha decisão ou eu vou dar a minha opinião. Então são pessoas que precisam muito serem valorizadas no ambiente de trabalho ou até mesmo nas grandes conversas informais, porque são pessoas que ouvem muito. Sim. Elas não querem falar e depois perceber o que aconteceu. Elas querem ouvir para dar opinião. Contrário do visual. O visual, ele quer aparecer, ele quer ser o centro das atenções, é o habitat natural dele. Ele não pode passar despercebido num lugar. Como assim eu fui em um lugar e ninguém prestou atenção na minha roupa? Como assim eu fui em um lugar e eu não chamei atenção? Isso de maneira inconsciente. Sim. É o visual. E quando ele não se sente atendido em relação a isso, você causa um ruído na comunicação do visual. Ele quer dar a opinião dele. O visual, se você está numa mesa assim, falando sobre algum assunto, e você, fulano? O que você tem a dizer? Pronto, aí você abriu para ele. Agora você atendeu o cara. Agora eu tô no jogo. Agora eu tô no jogo. Agora eu vou falar. Hora. Ó, se deixar, ele até levanta e fala assim: deixa eu te falar um negócio. Como que você presta muita atenção nessa pessoa e bate o olho? Essa é muito mais fácil de você reconhecer. Você bate o olho, ela sempre vai estar com um design diferente no corpo. Ou ela tem brinco, ou ela tem tatuagem, ou ela tem relógio, ou ela tá com um colar legal. Tem adereços, tem acessórios. Porque ela quer se mostrar através até mesmo da vestimenta. Esse é o visual raiz. Em uma apresentação, um visual, ele vai trazer gráfico, ele vai trazer uns slides bonitos, ele vai trazer uma série de coisas. E aí a gente vai pro sinestésico. O sinestésico é aquele cara que talvez você bata um olho em uma mesa, ele tá de crocs, tá de moletom. Desapegado. Cara, ele tá de moletom porque, putz, tô aconchegante aqui, tô legal. É aquele cara que ele tá muito mais pelo conforto. Se ele não estiver confortável e se não houver sentimentos, toque, aconchego, esse cara, para ele, não tá legal no ambiente. Voltando para o contexto de uma reunião. Se você está numa reunião, você sabe que você tem que atingir esses 3 tipos de pessoas. Você vai lá e vai tocando, cumprimentando cada um. Talvez você comece a reunião com uma musiquinha que tem a ver com o tema de alguma coisa, porque vai remeter a uma memória. Aí quando você se remete a uma memória, o sinestésico, nossa... Poxa, lembrei da época que eu era moleque. Ou lembrei da época que eu brincava de boneca. Dependendo do aí que... você já se conecta com ele. Você se conecta com ele. Aí é a forma de você atingir todos os 3. Porque comunicação é sobre o outro ser entendido, você conseguir com que o outro te compreenda e que o outro também seja atendido através da tua comunicação. Sim. Senão fica um monólogo. Só você vai falar. E Justamente. existem pessoas que têm um pouco de cada coisa, tipo, mistura delas, porque nem você falou aí da parte visual. Eu falo muito alto, eu gesticulo muito. Eu para ter ideias, eu preciso ficar andando e falando, eu não consigo falar parado. Pra mim é uma agonia, às vezes, ficar sentado aqui, eu fico me mexendo muito, eu não gosto de ficar parado. Mas, ao mesmo tempo, que nem você falou do auditivo, de ficar, não vai olhar no seu olho, eu tenho muito de fazer isso. Eu tô conversando com alguém, se você vai me falar um assunto sério, eu vou focar o meu olho para algum lugar em outra região e vou ficar te escutando, mas eu tô escutando perfeitamente. Sim. Mas eu já não mudo o foco do olhar. Porque, para mim, eu acho que a minha vista... Eu sou muito visual mesmo. Eu não posso conversar com alguém que tenha muitas coisas atrás.
Se a gente estivesse conversando aqui, passando gente atrás, ferrou. Eu ia ficar toda hora assim, ó. Minha vista Sim. ia ficar louca. Sim. Então, na hora que eu tenho que prestar atenção, eu tenho que focar meu olho em algum lugar pra ouvir o que você tem pra me dizer. E aí eu ouço. Só que aí eu não olho no olho. Porque Acontece. se eu olhar no seu olho, vai me desvirtuar. Porque aí eu já começo a querer ver suas expressões, aí já começa a cabeça a ir pra outros lugares. Não. Eu preciso focar no que ele tem pra me dizer. Sim, sim. Acontece e é super comum. Depende muito da maior parte do tempo onde que você está. Um exemplo, você está aqui e você está participando do podcast, só que você é um entrevistador. Em vários instantes, você vai praticar muito o auditivo. Porque o foco é quem você está entrevistando, falar as coisas. A não ser que essa pessoa sempre dê uma margem para você falar alguma Sim. coisa. Então você está em um ambiente desenvolvendo cada vez mais o teu auditivo. Pode ser que, com o longo do tempo, você fazendo isso de forma constante, igual você está fazendo agora, pô, tô gravando, às vezes, por semana, eu gravo 5, 6 episódios e por aí vai. Você vai praticar muito o teu auditivo. Então você vai se forçar a ser um auditivo. E o teu visual vai começar a diminuir um pouquinho. Então você vai entrar no equilíbrio. Porque isso não é assim, eu nasci dessa forma e pronto, acabou. Não, É adaptável. é adaptável. E onde que está o maior impacto? O ambiente. O ambiente é totalmente impactado em relação a você ser um auditivo, visual ou sinestésico. Se uma pessoa ela é visual, só que ela começa a trabalhar em uma empresa onde ela vira uma pessoa que vai cuidar dos dados da empresa e vai trabalhar com planilha, ela vai desenvolver um comportamento auditivo. Conforme o tempo e a repetição, conforme vários e vários dias fazendo a mesma coisa, o teu cérebro vai criar ali uma associação àquilo como um habitat natural e você vai começar a se tornar uma pessoa auditiva. Ou até mesmo sinestésico. De repente, a gente vê alguns casos aí que tem algumas pessoas que começam, com um certo tempo da vida, depois de ter conseguido fama e sucesso, começam a desapegar até mesmo do luxo. Elas começam a buscar mais o conforto. Então a pessoa, ela não quer mais estar com uma roupa de marca, demonstrar status, ela quer, cara, o aconchego, ela quer um moletomzão. Não vai um caso muito clássico sobre isso, o Adam Sandler. Você já viu algum o Adam Sandler? Hoje ele vai para todos os lugares de moletom, cara. Ele já atingiu o que ele tinha para atingir. Hoje ele não quer mais. Ele não quer. O Silvio Santos também. Silvio Santos. O Silvio Santos, você vai lá em Califórnia, tá com aquela bermudinha dele colorida lá, pra ele é confortável e tá tudo certo. Tá confortável, ele quer conforto. É. Ele está hoje em um momento de vida que para ele o conforto é melhor do que o status e a elegância. Como lá no passado, no começo dele, tinha que estar com um terno Sempre bonito, terno, sempre bonito. alinhado. Então, o que vai acontecer é com o tempo você ser moldado. Então tudo é adaptável. A gente pode ter um Adaptável. pouco de tudo e se ajeitando a tudo, né? Com certeza. Eu, com que nem certeza. você falou, o visual, gosta de dar opinião, né? Espera Sim. o momento pra poder falar. Cara, eu já sou o contrário. Eu sou um cara que eu odeio dar minha opinião. Odeio. Por quê? Eu odeio o conflito. Eu odeio, de repente, eu passar alguma informação, alguma coisa pra você que vai te desagradar. Sim. Então eu sou aquele cara que numa conversa, eu sou aquele amigo maravilhoso que você vai contar tudo que você tem pra dizer, eu vou ficar assim, ó. Cara, é foda, né, mano? Putz, mas não, vai passar, tal. Dificilmente eu vou dar minha opinião. Porque, sei lá, eu tenho muito esse negócio de... Vou evitar entrar em conflito. A não ser que a pessoa me pergunte, ó, Bruno, puta, o que você acha disso? Tá, Aí eu e falo. você teve alguma experiência no passado que te fez criar essa trava? Porque às vezes acontece isso. Você... Não é comum uma pessoa que é mais pro visual, ela não querer dar a opinião dela. Só que a gente tá falando de um contexto. Sim. Qual que é o contexto? Vida de outra pessoa. Não quero me meter. É. Entendeu? Então eu, Não acho, quero me eu meter. acho que pelo fato disso, de repente, na adolescência, em alguns momentos, já teve aquelas histórias de você dar sua opinião em algum amigo, alguém não gostar, aí se afasta de você porque acha que você tá fazendo mal, sei o quê. E eu sou uma pessoa totalmente humana. Eu sou um cara que eu odeio perder amizade, eu odeio perder pessoas, eu adoro relações, eu adoro me conectar com as pessoas. Sim. Então eu acho que de repente isso deve ter sido isso. Sim, Em algum momento eu vi que eu poderia perder, por eu ter perdido alguém ali, se afastado, sim. e de repente criou na minha cabeça isso. Sim. Porra, então se isso pode fazer eu perder aquela pessoa, aquela amizade, então melhor eu nem falar, deixa quieto. Cara, eu sou extremamente assim também. Eu falo pra caramba, ministro os eventos, aí quando eu vou receber alguns amigos em casa pra gente fazer alguma coisa, às vezes me perguntam sobre a vida deles. Eu tô fazendo isso, o que você acha disso? Cara, qual resultado você tá tendo esse? Esse resultado que você quer ter? Então tá certo. Eu sou assim também. Por quê? Porque várias vezes, principalmente no meu começo, nessa época do desenvolvimento humano, lá no começo, eu queria dar opinião na vida de todo mundo.
você começa a ter um pouquinho mais de conhecimento, aí você começa a dar opinião. Aí você começa a dar opinião onde você não é chamado. Aí você tem algumas experiências negativas em relação a isso. Então eu também, no meu habitat, assim, principalmente em relação a estar próximo de pessoas que são muito próximas a mim, eu não dou muita opinião não, cara. É difícil, porque... as pessoas Agora, não se têm- me consultar, quiser uma opinião, aí eu falo um pouquinho, mas também não vou externar muito, não. Isso, formalizar como um ponto certo, né? Tipo, Sim. você sempre deixa aquela margem aberta para que a pessoa entenda que o que é certo é o que ela decidir. Sim, sim, sim. E eu só tô dando Que uma opinião vai- baseada na minha visão. Que vai de encontro a isso que eu falei. É. Depende do contexto e o ambiente. Dependendo do contexto e do ambiente, você vai usar muito mais o auditivo, o visual e o sinestésico. Ele sempre vai transitar. E a melhor habilidade que você tem que ter é transitar entre eles e saber ali quem é a tua audiência. É Sim. muito mais conhecer mais a audiência. Quem vai te assistir e tudo mais. Aí, a dica base é transita entre os três. Tenha pelo menos conhecimento dos três, né? Para você Isso. poder saber melhor. Isso. E que nem você passa muito da comunicação, que é o falar e tal. Uhum. Mas isso também entra muito a gente aprender a ouvir. Total. A gente saber ouvir as pessoas, porque eu acho que também a audição é Sim. parte da comunicação. Sim, sim. Então você também trabalhou muito isso em você? Muito, muito. Total. Eu trabalho com... Hoje eu comecei ao longo do tempo a desenvolver metodologias para poder até mesmo passar o que está na minha cabeça para as pessoas. Porque no começo eu derrubava muito conteúdo. Eu fui aprendendo as coisas e queria ajudar outras pessoas. E ia derrubando. Em 2017 eu derrubava conteúdo. Eu ia para uma palestra, eu derrubava conteúdo. E aí olhava a expressão das pessoas, legal, as pessoas me cumprimentavam, agradecia pela palestra, eu ia embora e pronto, fiz a minha missão. Aí em 2018 eu fui começando a melhorar isso, 2019 eu refinei totalmente a minha oratória. Foi quando eu comecei a desenvolver algumas metodologias para poder passar o conhecimento para as pessoas, mas entender realmente se as pessoas estavam entendendo aquilo que eu estava falando. 2 pontos eu comecei a prestar atenção, que é como que a gente descobre se realmente aquilo que a gente falou valeu a pena para as pessoas. Tem 2 questões. Uma questão é a questão que você, se as pessoas falarem isso, obviamente o teu conteúdo não foi bom, que elas te elogiarem. Esse é o primeiro ponto que você vai observar e que o teu conteúdo não foi bom. Naldo, peraí. Se as pessoas me elogiarem, meu conteúdo não foi bom, deixa eu te falar o segundo ponto. Minha cabeça pensou isso agora. Deixa eu te falar o segundo ponto. As pessoas têm que saírem transformadas daquilo que você falou, que é totalmente diferente de elas te elogiarem. Sim. Agora entendi. Se a gente termina esse podcast aqui e você sai daqui falando assim, caramba, aquilo que você falou se encaixou à minha vida, porque tal situação e tal situação, eu vou usar aquilo que você falou. Cara, acertei, o podcast foi maravilhoso. Agora, se você sai daqui, a gente vai sentar ali pra tomar um cafezinho, você fala assim, meu, tu é foda, hein? Caramba, tu é bom pra caramba, hein? Cara, eu odeio esse tipo de feedback. Entendi. Porque parece que a pessoa não pegou o conteúdo. A pessoa prestou muito mais atenção em você do que na transformação que você ia gerar para ela. Só que é um erro comum para quem está começando a palestrar, a falar em público. As pessoas não conseguem medir isso. É, porque a pessoa vai se enaltecer com aquilo, vai gostar. E uma vez eu falei isso inclusive para um aluno. Terminou a palestra, eu cheguei lá no aluno, e aí? Eu falei, ó, eu tava lá fora e as pessoas saíram com a fisionomia boa, né? A pessoa com a fisionomia legal, assim, caramba, energizada. Só que a maioria delas elogiaram você. Ele, pô, então acertamos. Eu falei, não. Elas não saíram, elas não foram para casa delas com o sentimento de que o que você entregou vai agregar na vida delas. E o objetivo de um comunicador é esse. Não é você vir e falar que eu tenho uma boa oratória, uma boa dicção e tal. Isso aí a gente sabe que, inclusive, no mundo da internet tá cheio de copia e cola, copy, solta no chat GPT, coloca um teleprompter na frente, você fala maravilhosamente bem. Agora, e a transformação? É isso que é o objetivo. Entendeu? É, assim, ó, e a transformação? Aí, para dar um link na tua cabeça, é mais ou menos assim, ó. Quando você pensar em a transformação, pensa naquele meme. E o Pix, nada ainda, entendeu? Pra gente fazer umas associações de brincadeira pra você sempre lembrar. Alguém foi falar contigo, você deu um conteúdo pra pessoa. A pessoa viu tudo que você falou e falou de você, tá errado. Mas não é assim, pra você também colocar muito peso nisso. Tipo, ficar, nossa senhora. Nossa, então foi uma bosta. Não, não é. Mas é algo pra você trabalhar. É algo pra trabalhar. Pra você entender onde você pode melhorar, o que você pode Isso. fazer ali pra pegar as pessoas melhor ali. Isso. Pô, faz todo sentido. Isso. Faz todo sentido. Na hora que você falou do elogio, ainda você mesmo já respondeu o que minha cabeça pensou. É Cara, mas normal. Por quê? Você Porque tá a tua elogiando expressão, quer dizer que seu trabalho tá sendo bem feito. a tua linguagem corporal foi igualzinha É. que eu falei pro aluno. Eu falei assim, cara, a audiência falou muito bem de você. Ele, pô, então acertamos. Eu falei, não. Porque foi mais elogio sobre você do que elogio sobre o conteúdo. Sobre a transformação que o conteúdo vai levar pra vida delas. E faz todo sentido. Então a gente tem que corrigir.
Aí vai corrigindo, 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 até o ponto das pessoas conseguirem sair de uma apresentação sua, ou sair de qualquer ambiente onde você estava lá se comunicando, falando, de um churrasco, e falar assim, caramba, tava lá com o Brunão lá, cara, ele falou um negócio, cara, que eu vou aplicar amanhã na minha vida. Aí, opa, aí você tá no jogo. Aí o que aconteceu? Aí você O tá no objetivo foi feito. Aí você tá no jogo. Cara, e você falou isso porque uma vez uma amiga, e aí veio, ó, pra você ver como veio na cabeça, uma vez uma amiga virou pra mim e falou isso. Falou assim, Bruno, você quer saber quantas pessoas se importam com você realmente, como elas, né, gostam de você? Em vez de elas te elogiarem, falarem, né, puta, Bruno, você é gente boa, não sei o quê, pergunte pra ela, chega nessas pessoas e fala assim, ó, quem é o Bruno pra você? Sim. Resume o Bruno aí em 2 minutos. 1 minutinho, resume. Ele fala assim, aí você vai ver se você tá passando a mensagem certa, se as pessoas estão ali por algo que você fez e faz por elas, uma modificação, ou se elas só estão ali porque, cara, a energia ali, você só tá ali, entendeu? Cara, eu fico 24 horas nos eventos que eu tô lá, os meus eventos são de 2 dias, então começa às 9 da manhã, vai até às 9 da noite o primeiro dia, no segundo dia a mesma coisa, quando eu tô fazendo os desbloqueios das oratórias das pessoas. Cara, eu aplico um conteúdo, eu falo assim, pessoal, eu quero aqui 3 pessoas que falem como vai usar isso na sua vida. A todo momento eu quero validar isso. Naldo, mas você tá validando o teu conteúdo porque você não acredita nele? Não, é porque eu acredito muito nele. Sim. E eu sei exatamente onde que cada parte do conteúdo impacta. E se as pessoas não falam, eu falo, gente, eu preciso que vocês passem isso. Não, e outra, as 3 pessoas que você tá chamando ali, você está reforçando as outras que de repente não prestaram tanta atenção. Sim. Você tá repassando, validando, lógico, mas também Claro. repassando uma experiência, uma ferramenta ótima. Sim. E faz aí, todo ó, sentido, ó, cara. pra te ajudar a lembrar cada vez mais essas questões, até mesmo sobre como que de fato eu valido a minha comunicação, quais são os elementos que um comunicador deve ter. Vamos deixar um pouquinho mais fácil esse negócio. Eu vou te falar 4 frases que são importantes antes mesmo de você começar a estudar sobre comunicação. Primeira frase, começa com a letra N, vai guardando a letra de cada frase. Letra N, vamos lá. Não fale para as pessoas, fale com as pessoas. Sim. Falar para as pessoas é o Naldo de 2017. Vinha, derrubava conteúdo, indo embora, as pessoas me elogiaram, ego, beleza, tal, legal, tô dentro. Então esse era o fale para. Fale com as pessoas. O que é falar com as pessoas? É saber as dores, os desejos dessas pessoas, o que elas querem através do teu conteúdo, de onde que elas são, quais são os maiores problemas que elas querem resolver ali. Isso é o falar com as pessoas, é o diálogo. Tá? Para que você quer se comunicar bem? Que é o que eu comecei falando contigo. Sim. Tem que saber o que eles querem. Aonde que se comunicar bem vai ser benéfico para a vida deles. Qual é o Porque quando eu objetivo tocar nesse ponto, eu atendo o critério daquela pessoa e ela presta atenção em mim. Sim. É falar com as pessoas. Estão falando da letra N e tal, não Certo. fale para, fale com. Segundo ponto, letra I. Interessados ganham de interesseiros. Interessados ganham de interesseiros. Isso é regra base para quem quer fazer networking, para quem quer gerar conexões. Seja interessado, não interesseiro. O que o interesseiro faz em uma conversa? Fala do produto dele, do serviço dele, de que forma que ele consegue te ajudar em relação ao produto dele. É tudo o produto dele, Sim. é tudo ele. Que é aquele cara lá do ego. É esse mesmo cara. Ele é um interesseiro. Agora o interessado, ele começa a perguntar para você o que você quer. Mas você está precisando do quê? Espera aí que eu vou ver se eu tenho uma conexão que eu posso te ajudar. É o que você fez interessado. Eu falei do evento, quando eu cheguei aqui, você já foi ligar para alguém. É interessado, não é interesseiro. Interesseiro poderia ser assim, eu vou ver aqui uma coisa aqui, a gente pode fazer uma parceria no meio a meio. Esse é o interesseiro. Sim. Ele já quer meio a meio de alguma coisa. Ou ele já quer 10%, esse é o interesseiro. Sim. Então a gente falou da segunda frase, que é seja interessado e não interesseiro. Interesseiros ganham dos interessados. Aí a gente vai para outro ponto, que é linguagem silenciosa salva vidas. Linguagem silenciosa. Linguagem silenciosa salva vidas. Tem pessoas que falam muito bem, melhor do que eu, sobre linguagem silenciosa. O que eu falo é aquilo que realmente vai te fazer ir para o próximo nível em relação à linguagem silenciosa. Linguagem silenciosa, linguagem corporal, total, linguagem corporal, expressões faciais, tudo mais, e vestimenta. Simplificar a linguagem silenciosa, linguagem corporal e vestimenta. O ambiente que você está, se você chega aqui, estou aqui assim, ó. Morrendo, né? Tá na cadeira largado. Tá, eu tô aqui assim, ó. Cara, vai dar desgosto. O cara que tá lá
vai ficar agoniado e a gente fica totalmente... Você vai falar, cara, que relaxado. O teu inconsciente tá mandando uma mensagem pra você, falar assim, nossa, cara, sai daí. Esse ambiente não tá bom, não tá batendo. Acaba logo, não tá harmonioso. O cara não tem um sorriso no rosto, não tem uma expressão, não gesticula, ele tá ali, ó, parado aqui. Robotizado, tá? Então, pessoal, tava falando pra vocês aqui, ó. É. Ó, linguagem silenciosa salva a vida, sabe? Travado aqui, ó. Gesticula, mostra as palmas das mãos. Comumente, historicamente, quando você mostra as palmas das mãos, você está mostrando que você está desarmado. Então, as pessoas já olham e confiam mais em você. Por isso que o político fica, meus amigos, não sei o quê, assim. toda hora assim, para mostrar que está desarmado e tudo mais. Então, linguagem silenciosa salva vidas. Investimento, a gente sabe que os estudos já indicam que entre 3 a 5 segundos é o tempo que leva para a pessoa fazer um pré-julgamento de você e saber se vai confiar ou não em você. Não deu tempo de você abrir a boca. Sim. Não deu tempo. Não tem como. Muito rápido ali, né? E aí as pessoas viram e acham que, cara, eu vou me vestir do jeito que eu quero, as pessoas têm que me conhecer pela essência. Tá bom, isso na filosofia, na tua espiritualidade é ótimo, é incrível, maravilhoso. Mas lá fora o mundo não tá assim, cara. Sim, é diferente. Eu sei muito bem o Naldo que colocava a bermuda da Ciclone e camiseta da TCK e usava um boné e corretinha de prata. Meia na canela. Meia na canela. Mizuno com a língua pra dentro. Isso, ou 775. Ou Nike Shocks, Nike né? Shock, 12 mola. Eu sei Nossa. que esse cara aqui, se ele tivesse aqui hoje, ou se você tivesse me visto a primeira vez assim, nunca que eu estaria aqui. Sim, pode ser isso mesmo. tem E como, isso faz cara. todo sentido. E eu aprendi isso muito com quem? Com a Kati. Quando eu trouxe ela. Sim. A gente falou sobre... Ela explicou o capital erótico. Cara, e depois daquilo, eu comecei a levar pra minha vida isso. Comecei a tentar modificar meu guarda-roupa, tentar modificar algumas coisas, porque faz todo sentido. A primeira impressão que passa é a vestimenta. Ah, pô, tem gente que vai falar, pô, mas quem não tem condições de se vestir... Não estamos falando de coisas marca, caras, cara. não é marca. Não é marca. Nós estamos falando de forma de se vestir. O alinhamento das coisas. sim. Que nem você falou, tem lugar que você não precisa de bermuda, vai de calça. Sim. Você pode estar com a camiseta da Ciclone, mas põe a calça jeans, né? Sim. Você que não tem condições. Isso já muda. Então, faz todo sentido o que você falou. Eu venho trabalhando isso na minha... Até conversei com uma... Como é que é o nome? Personal stylist. Personal Style, primeira vez. Porque no evento que eu fui de vocês, eu vi um cara lá, o Leandro. O Leandro Melo. Não, sei, não. O É Leandro Melo? é um que tava de blazer, que sempre vai de blazer. Que tava com a esposa. Da... A menina foi até no Shark, né? Foi até no Shark Tank. Sei que é. Sei que é. Peguei conexão com eles também. Meu, eu falei pra ele, eu falei, cara, você se veste muito bem, velho. Você é estiloso demais, velho. E aí a gente conversou, ele passou a personal dele lá, a mulher que ajudou ele, bati um papo com ela, tal, não sei o quê. Porra, isso é bacana. E realmente isso muda, você fala, cara, isso traz uma mensagem diferente. Isso já é comunicação. Total. Ó, aí eu vou voltar até pra gente criar uma similaridade até mesmo no vocabulário. Quando você começa a entender que se você não se vestir pro ambiente, as oportunidades não vão vir, e você só tem uma única oportunidade para causar uma boa impressão, pensa naquela frase dos Racionais, eu sou aquele louco que não pode errar. Isso. Tá? Pensa nisso, pra você falar, cara, vou pro ambiente. Ela fica doida que eu fico citando umas coisas que ela não conhece. Eu falo assim, não, que aqui tem muita coisa. Não, mas cara. eu conheço, pode ficar tranquilo, eu conheço. Ó, cara, eu vou me vestir pro ambiente, eu vou ter uma oportunidade de negócio. Cara, não foi fácil não, sair da Praia Grande. O nome do meu bairro onde eu nasci é Curva do S. Curva do S? Hoje eu tenho o nome Jardim do Trevo, Ribeirópolis. Mas na época que, pô, meus pais foram terceiro moradores da rua. Moram lá há 47 anos. Nossa, é bastante tempo, então... É o literalmente, quando eu cheguei aqui, tudo era mato. Os meus pais, terceira casa da rua. Caramba. Doideira. E eu comecei a ir para uns ambientes que eu olhava e falava, cara, não posso errar na roupa aqui não. Porque o resto já foi errado na minha vida. As outras coisas... Agora não posso mais. Não, pelo menos a roupa tem que estar, sabe, vestido bonitinho ali. Tem que estar pelo menos isso. Porque depois, o que vai sair da minha boca, eu me garanto. Já que eu me garanto no que vai sair da minha boca, opa, deixa eu me garantir naquilo que talvez eu não consiga me garantir. Eu só tenho 5 segundos, Sim. que é pro cara bater o olho e falar assim, olha lá, gostei. Vou gerar uma conexão com esse cara. Tá alinhadinho, tá parecendo que é um nível acima do ambiente. Ele tá ali acima, opa, ele talvez seja um palestrante convidado do evento, talvez seja o dono do evento. Isso chama atenção. Opa! Mostra que você tá ali com um objetivo. De cara. Você não tá ali de qualquer E não vai jeito. muito longe. No evento que você foi. Primeiro dia do evento, eu tenho uns padrões em relação aos eventos que eu faço. Eu participo muito dos bastidores. Então, se você tiver a oportunidade um dia de participar dos bastidores com os nossos eventos, você vai ver que um dia antes do evento, o Naldo tá lá de bermuda e de camiseta e tá lá
arrumando fio, passando o durex aonde está faltando. Eu tenho isso porque eu fui formado assim como treinador de pessoas. Sim. Eu fui formado assim. Eu não chego no ambiente para espetar meu computador e ir embora. A não ser que seja uma palestra onde eu não tenho controle de montar o ambiente. Sim. Se eu tiver o controle de montar o ambiente, eu vou. Você vai participar. Eu vou participar, eu vou olhar a câmera, eu vou testar microfone, eu vou olhar como é que tá a passagem de som, eu vou olhar tudo. Porque eu já sou acostumado a fazer isso. Aí eu cheguei lá no ambiente, lá onde a gente foi. Cheguei um dia antes lá, a moça olhou pra mim e falou assim: eu acho que o pessoal daqui a pouco que vai fazer o evento tá aí, mas você pode ficar à vontade. Quem era o pessoal que ia fazer o evento? Você. Eu. Ela... Eu só passei lá pra deixar umas caixas, só que eu tava de bermuda. Eu tava de bermuda, um tênis e tal. Então a pessoa bate o olho, ela vê. Olha só, se eu chego nesse espaço, eu só fui deixar umas caixas e ir embora. Se eu chego nesse espaço e tá uma pessoa que vai fazer um evento lá também e que é 10 vezes mais importante do que eu, e eu quero ter oportunidade com essa pessoa, eu não teria perdido? Teria. Teria, cara. Até a gente comete erros. Sim. Pra você ver o quanto é importante. Ah, não, mas você é o dono do evento, você faz o que você quiser. Não. Não é assim. E você tem uma oportunidade do investidor chegar lá e falar assim, cara, fiquei sabendo que você vai fazer o evento 2 dias, no final, fala comigo. Eu quero patrocinar o teu evento. E aí? Eu chego lá daquele jeito. Sim, é conexão. É conexão que se perde. Então as pessoas têm que abrir o olho pra essa questão. E aí as pessoas não abrem, isso daí é difícil. Depois que você abrir tua boca, você tiver a oportunidade de falar um pouco mais sobre você, aí você vai falar um pouquinho da tua essência. Quais são os seus valores? O que é importante pra você? O porquê que as pessoas devem ou não confiar em você? O que é mais de essencial na tua vida? Quais são teus valores? Mas no começo não dá, cara. É a vestimenta que vai abrir essa porta pra você. Sem o primeiro passo, você não consegue. Nem consegue. entrar na conexão. Ah, amiga, que nem você falou, eu me garanto no que eu falo. Tá, mas se não tiver a oportunidade de falar, Aí que tá. não vou conseguir me E garantir. é muito doido isso, que até nos eventos que eu vou como aluno em vários eventos, consumo muito conteúdo. Eu vou sempre arrumado, normal. Quando você pega no microfone para fazer a pergunta, a pessoa que vai te entregar o microfone, ela insiste até mesmo para quem tá palestrando te ver. Porque ela já está te vendo como uma pessoa importante. Sim. Ela bate o olho em você, ó, tem pergunta dele aqui, ó, dele. E se você não faz a pergunta, já aconteceu da pessoa falar, desculpa que ele não... Mas eu vou dar um jeito dele te responder. Por quê? A pessoa me viu e falou, cara, esse é um cara, é alguma coisa. Mostra a É importância. alguma coisa, esse cara é alguma coisa. É normal. A gente tem que aproveitar essas oportunidades. Pode ser onde for. E voltando à questão, se vestir bem não está intimamente ligado e não tem nada a ver com usar roupa de marca. Inclusive, começou-se a cair até por terra isso, que nem logo nas camisas estão colocando mais. Sim. É tudo mais Simples. Você vai saber pelo pano, você vai olhar, você vai encostar no pano, você vai entender que aquilo ali é uma roupa boa. Pô, vai na Zara. Que roupa da Zara que tem, uma marca assim que a gente usa bem e tal. Que roupa da Zara que tem o logo da Zara? O logo não tem. Não tem. O logo não tem chamando atenção. Não tem. Pode ver outras marcas também. A não ser que sejam aquelas marcas de luxo, Sim. que fazem aquele negócio totalmente atemporal, totalmente conectado com o que é até disruptivo pra moda. Pô, Balenciaga, o cara tá vendendo uma sacola pra você que parece uma sacola de lixo e a pessoa tá pagando. Um tênis rasgado. Um tênis lá, todo rasgado, ferrado. um tênis sujo por 14 mil reais. Se pisar cara. na poça de água, você molha o seu pé inteiro. Isso aí é um outro... Isso é papo pros estilistas, É. pra quem entende de moda e conceito e sei lá o quê. Porque pra mim não se adequa. Também não. Pra mim não se adequa. E pra maioria das pessoas com que eu me comunico hoje, também não se adequa a essa realidade. E a gente falou agora, a gente falou da letra N, não fale para as pessoas, Isso. fale com as pessoas. Falou da A gente letra I. falou dos interesseiros, os interessados ganham dos interesseiros. Isso. Aí falamos sobre linguagem silenciosa que salva vidas. E vamos por último, que é ouvir mais e falar menos. Ouvir mais e falar menos. Ouvir mais e falar menos. Esse ele já, por si só, Já se responde. já se responde. Quanto mais você ouve, mais você tem conteúdo para poder contribuir na vida das pessoas. Isso é em qualquer ambiente. Qualquer ambiente. Ouve, capta, obviamente que se você tiver a oportunidade de falar, já fala um pouquinho ali, mas ouve mais. Ouve mais para você ter conteúdo para falar. Lembra que eu falei do tipo de comunicação que é a água? Sim. Tem um rio muito famoso. Vou te ajudar a lembrar cada vez mais dessas 4 coisas, ó. Vou te Certo. ajudar cada vez mais. A gente falou das 4 fases, talvez se eu perguntar aqui para você agora, você não vai lembrar. Sim. Mas vou te ajudar a lembrar dessas frases para elas nunca mais saírem da sua vida. Tem um rio muito famoso lá no Egito que sustentou a civilização egípcia e foi por muitos anos e muitos anos ali as civilizações foram em volta dele. Você lembra o nome desse rio? Um rio muito Nilo. famoso. Rio Nilo. Lembrou? Lembrei. O Rio Nilo.
E o Rio Nilo, água. Água, lembra que a gente falou que o teu tipo de comunicação tem Isso. que ser assim, ó. Água, Rio Nilo, você vai lembrar. Certo. Letra N, do Nilo. Não fale para as pessoas, Para as fale pessoas, com as pessoas. Letra I, do Rio Nilo. Interessados ganham os de interesseiros. Letra L, linguagem silenciosa salva vidas. É Isso. o L. Então, linguagem silenciosa salva vidas. Salva vidas. É o L do Rio Nilo. E a letra O, ouvir mais e falar menos. É a letra O do Rio Nilo. Sim. E para te ajudar a lembrar mais ainda sobre isso, para ficar frisado esse acrônimo na tua memória, o nome do meu pai é Nilo. nome do Nilo seu- Alves Corrêa. Sério? Você já fez isso? Já, Já proposital. fez ali, proposital. Proposital. Porque você já tem na cabeça isso, né? Proposital, porque Cara, às que vezes bacana. você tem que fazer uma apresentação rápida, e aqui é uma dica, para apresentações rápidas, você precisa decorar alguma coisa de forma rápida. Cria um acrônimo através de frases, e com essas frases você vai e desenvolve toda a tua palestra. Hoje, qualquer lugar, fala sobre comunicação. É isso aí que eu vou falar. Pessoal, alguém conhece o Rio Nilo aqui? Levanta o braço. Aí as pessoas levantam o braço. Rio Nilo desenvolveu a civilização, sua comunicação tem que ser igual à água. E a partir do momento que a sua comunicação é igual à água, você vai discorrer pela tua vida e por aí vai, tal, tal, tal. Aí vem explicando as frases. Que aí você grava mais fácil isso. Você falou isso, eu lembrei, porque eu tenho um projeto social que se chama AME, né? E quando eu fui lá abrir esse projeto social, eu queria abrir como amor, como é que fala? Amor, missão e esperança. Né? É isso que eu queria colocar. Só que eu falei, caramba, amor, vou confundir as letras. E eu sempre gostei muito da palavra ame, amar, amor, coração. Sempre isso me pegou. Aí eu falei, porra, porque a ordem era diferente. Era esperança, amor e... Falei, vamos mudar as ordens porque vai ficar ame. A.M, porque aí eu nunca vou esquecer isso. E aí eu abreviei pro AME, que eu sempre utilizei, e a maioria das pessoas nem sabe que o meu projeto se chama Amor, Missão e Esperança. Todo mundo acha que é só AME. Porque eu abreviei e deixei lá como isso, mas eu sei o significado e tive que mudar para eu não esquecer a ordem das coisas. E você falou do seu pai, do Nilo, eu lembrei disso. Falei, caramba. E a maioria das coisas que eu me baseio hoje, eu baseio no coração, baseio em amor, essas coisas, porque isso me traz lembranças de coisas e faz eu não esquecer o que eu estou programando e fazer, o que eu quero fazer daqui em diante. Sim. Sim. Então, para mim tem um significado muito grande, o coração, o amor, ame, essas Legal, coisas. aí todas. você entra na Inclusive, tem simbologia até a também, frase né? aqui, ó. Ame, apenas isso, ame. Legal. Que é a frase que eu criei no meu projeto social. Legal. E aí muitas pessoas nem sabem por que existe o AME, né? Essa parte que eu coloquei assim dos acrônimos é uma forma muito fácil de você gravar o que você tem para falar. Sim. Eu não sei exatamente, eu sei que tem um acrônimo. Agora, para palestrante, para oratória, para comunicação, nunca vi ninguém fazer assim. Aí eu comecei a colocar o nome disso em relação a acrônimo ou memória, que é uma forma de você lembrar das coisas através dos acrônimos. Sim. E tem vários alunos que eu desenvolvo isso dentro até mesmo das palestras. Tá, me fala do teu produto, me fala pelo menos 5 ou 6 pontos que o teu produto resolve na vida das pessoas. Aí eles vão falando, a gente vai listando, aí monta um acrônimo, aí o cara sai com uma apresentação de que ele começa a eliminar uma das coisas que mais dá medo em relação à comunicação, que é o branco. É. Por exemplo, deu branco, o que eu tô para fazer? Cara, eu tô na palavra N, do quê? Do Nilo. Opa, então peraí. Pronto, O I. aí já abre, já clareia a mente. Já clareia a mente. Já é verdade. Eu tenho muita dificuldade com isso de montar essas coisas, sabe? Que nem você falou, tá, 5 coisas, 5... Meu, porque sempre me dá um branco. É muito louco isso. Eu sou um cara que eu trabalho muito com o momento, sabe? A energia. Aí a gente entra em outra coisa de religião, essas coisas. Mas eu sou muito de energia. Então, que nem algumas mentorias que eu fiz, de algumas pessoas, eu apliquei ferramentas e teve outros que eu não apliquei ferramentas nenhuma. Foi simplesmente conversa, diálogo, Sim. sabe? Por quê? Eu captava a energia da pessoa. Eu tenho essa facilidade de entender Sim. a energia. E com 2 sessões de conversa, eu consegui entender que, dando um exemplo só, que aquela pessoa, o que modificaria a vida dela era só um abraço. Era uma pessoa que ela só estava precisando de um abraço, precisando de afeto, Sim. precisando ter atenção. Aquela outra, ela precisa entender isso daqui. Eu tenho essa facilidade de energia. Então, na hora que eu vou sentar para escrever alguma coisa ou para planejar alguma coisa, é muito difícil para mim. Por quê? Eu só consigo planejar as coisas em ação. Quando eu paro na minha casa, um exemplo, hoje, é capaz de eu sair daqui agora, nessa conversa com você, e pegar meu celular ali e escrever um monte de coisas, parágrafos, títulos, que a gente bateu um papo que eu achei fantástico para fazer. Porque eu tô em ação. Agora, cheguei na minha casa, jantei, falar, vou lá pro computador para ver se eu escrevo alguma coisa lá sobre a mentoria, sobre não sei o quê. Eu vou sentar no computador e não vai sair nada. Eu não consigo. É muito louco isso.
E às vezes eu preciso ir anotando coisas no decorrer da ação, enquanto Sim. eu estou em movimento, minha cabeça está funcionando em conexão com outras pessoas, mas quando eu estou só eu comigo mesmo, sozinho, eu não consigo sair nada, não sai. Tem alguma coisa pra isso? Não sei. Isso tem a Cara. ver com comunicação também? Não sei. Não tem uma ligação exata com comunicação, pelo menos aqui no meu repertório mental que eu tô pensando. Isso é mais uma forma que você tem de aprender. Você aprende mais absorvendo e já colocando aquilo para fora no momento. Eu também faço muito isso, mas eu preciso pelo menos escrever alguma coisa depois, trazer. Eu preciso, na verdade, o que mais me ajuda a eu fixar alguma coisa é eu ensinar para alguém. Então eu tenho que, se eu aprendi alguma coisa agora, eu já chamo algum mentorado meu, algum aluno meu, eu já quero ensinar para ele. Mas peraí, Naldo, não é ecológico isso, de você aprender uma coisa agora e já querer ensinar. Mas eu pelo menos passo de uma forma para esses meus alunos, como se, olha só o que eu acabei de aprender, vou te passar o que eu acabei de aprender. Eu não sei se você consegue colocar no teu dia a dia hoje. Eu faço dessa forma hoje, que eu consigo fixar mais. Você transferindo isso, você consegue Isso. absorver. Eu consigo transferir para uma pessoa aquilo que eu acabei de aprender e aí eu absorvo com mais facilidade. Agora, a tua questão de, cara, sentar no computador, para você pode ser que o teu sistema representacional, na hora de você sentar, sair daquele ambiente onde você está, você meio que perde o flow, sabe? Não, mas já não estou mais no ambiente, já não é mais isso aqui, já não estou mais conectado com isso. Qual a forma que você pode fazer para trabalhar isso? Existem algumas âncoras que a gente fala muito dentro até mesmo da parte da comunicação. O que são as âncoras? Por exemplo, a Hortência, quando ela ia arremessar, ela dava aquela respirada, né? E arremessava. Aquilo é uma âncora. É quando você inicia um estado interno, você está ali com um estado interno de excelência, que você tem certeza absoluta que você vai conseguir atingir aquele objetivo. Essas são âncoras. Não sei se você acompanha Tony Robbins. Sim. Tony Robbins. Não Ele tem a fala cama bastante. elástica antes dele começar? É âncora. É uma âncora que ele faz que é para ele entrar no palco trincando Brincando, é ali isso com toda aquela performance do showman, que é um dos tipos dos palestrantes. Sim. Aí o cara vai entrar como showman, então ele tem aquela âncora dele. Eu tenho uma âncora clássica minha que eu preciso caminhar na frente do palco e repassar o meu começo da minha apresentação. São âncoras. Voltando à tua questão. Pode ser que você tenha âncoras. Assim que você termina de fazer alguma coisa, tem pequenas coisas que você faz que te entra aqui na tua cabeça um estado interno de excelência de que você entra em flow. Talvez isso você consiga transferir para alguma coisa na tua casa. Às vezes você vai criar na tua casa o cantinho do estudo ou o cantinho das ideias. É um ambiente onde você vai conseguir externar todas as suas coisas, que ele vai ficar muito parecido com o ambiente que está aqui. Sim. Então, você pode fazer isso também, que é criar âncoras. É uma das ferramentas. Eu costumo, quando eu tenho alguma ideia, alguma coisa que eu quero colocar na minha cabeça, eu preciso estar sozinho em algum ambiente. Tá. E aí não é escrita. Eu preciso ficar andando e falando sozinho. Falando, saindo a voz. Sim, mesmo, saindo. sim. E aí eu fico falando como se eu estivesse falando com alguém. Sim. Como se eu estivesse palestrando, sabe? Eu fico andando pela casa e falando. Isso eu gravo muito mais do que escrever. Isso é, dentro da PNL, a gente chama de autossugestão. Dentro da programação neurolinguística é autossugestão. Tanto é que tem muitos estudos, mantras, essas coisas que eles pedem, tem que repetir em voz alta, para você poder entrar no estado de excelência de novo, que é a autossugestão. Qual que é a melhor voz que você gosta de ouvir na tua vida? É a tua, mano. Sim. Por mais que tenha algumas pessoas que falam assim, eu não gosto da minha voz. Você não gosta da sua voz no áudio, você não gosta da sua voz no microfone. É, porque modifica. Porque modifica, tem todo o seu senso de julgamento por trás disso. Isso. Só que a tua voz é algo que é muito mais puro para você. E a autossugestão é uma dessas. Uma coisa que você pode fazer, saiu daqui, manda um áudio, monta. Eu tenho meu grupo de WhatsApp que só tá eu, que é o grupo Ideias. Eu também tenho o meu grupo, só escrito eu. Tá assim, ideias. Aí todas as ideias que eu tenho, eu mando áudio lá, às vezes eu mando vídeo, às vezes eu mando escrito. Eu mando e aí eu vou ouvir aquilo de novo ou ver aquilo novamente para ver se eu entro novamente no estado interno que eu estava naquele momento. Na maioria das vezes, eu pelo menos pego um pouquinho daquela essência que eu tava e eu consigo desenrolar bem. Mas isso é uma dica, sim, que é muito mais voltada à programação neurolinguística. Eu tenho esse grupo também que eu tenho muitas coisas nos vídeos que eu tenho motivacionais que eu faço. Muitos daqueles vídeos, aquelas frases que eu criei ali, a maioria delas eu tive em sonhos. Cara, eu penso muito bem no banho, velho. Eu acordo de madrugada, pensei nisso, cato o celular nesse grupo e já mando. Então a maioria das coisas que eu tenho escrito aqui no meu grupo
3 da manhã, 2 da Cara, manhã. eu é de madrugada, às vezes eu tô deitado assim, do nada vem um insight, aí eu Uma vou lá, frasezinha na cabeça. acordo, vou lá no grupo, escrevo alguma coisa pra eu lembrar amanhã. Amanhã eu desenrolo isso. E eu sempre acho tenho isso também. Só que aí eu tenho essa dificuldade. Eu sou um cara que eu preciso trabalhar isso. Foi o que eu falei pra você. Minha cabeça ela não trabalha muito boa com decorar coisas. Sim. Não sei, parece que a minha cabeça ela sempre traz pra mim um negócio de tipo, seja você. Natural. Não grava. Porque sempre que eu tento decorar alguma coisa, até meus vídeos, no começo, eu tinha as ideias, escrevia, aí eu falava, vou fazer o vídeo falando isso. Eu demorava uns 10 vídeos pra poder falar aquilo. Porque eu achava que eu tava robotizado, eu achava que não parecia eu falando, eu achava que eu travava, eu achava que meu olho não ficava legal. Aí eu falei, cara, quer saber? Deixa eu ler essa frase e entender ela. Quando eu entender essa frase, aí eu vou catar e vou fazer o vídeo baseado não no que tá escrito certinho, mas como eu entendi aquilo. Sim. Era um vídeo eu fazia. Saía natural. Sim. Aí eu comecei a perceber isso. Eu falei, caramba, eu tenho uma dificuldade de gravar algo e falar, que nem patrocinador, eu preciso... Ele deu um texto que eu falei, puta, eu vou tentar gravar esse texto. E quando eu percebi que eu precisava falar o que eu entendi daquele texto, do meu jeito, na minha ordem, da forma que eu posso falar, cara, eu não bloqueia mais, a gente não corta mais, as coisas fluem normal. E aí eu percebi isso, falei, caramba, por que isso, né? Mas aí é uma coisa que, né, de cada um, né? A gente vai ter que uma depender. forma que eu criei, assim, existem várias formas para você Aí pra a gente te já tá ajudar. falando de PNL. A gente tá falando de PNL, mas vai um pouquinho para essa questão, por exemplo, das pessoas que precisam se comunicar e tem muito medo de dar o famoso branco. Eu tenho muito. Uma coisa muito importante que dá para fazer é essa questão do acrônimo, que é muito fácil de você aplicar. Por exemplo, você tem que falar do patrocinador. Cara, ele tem ali, patrocinador tem um nome, tem lá o nome El Rei. Cara, é buscar criar um acrônimo que tem a ver com a marca, que tem a ver com vestimenta, chamada El Rei. Às vezes vai te ajudar muito mais. Sim. Porque assim, ó, a gente sabe que a gente está no mundo digital, onde as pessoas elas buscam 3 coisas, até mesmo em relação a bater o olho e uma comunicação ficar muito atraente para elas. Que vem muito a questão do copy, todas essas coisas. O que as pessoas querem na internet? Querem aquilo, elas querem o rápido, fácil e valioso. Elas querem aquilo que demoraria muito, elas querem rápido. Isso. Aquilo que custaria caro, elas querem barato. E aquilo que é muito, na verdade, o que custaria muito caro, elas querem de graça praticamente, né? Que é o valioso, elas querem de graça. E tem aquela questão do rápido, fácil e valioso. E o que era difícil, elas querem fácil. Isso é a internet em si. As pessoas elas querem isso pela internet. Por isso que você vai ver um monte de cortezinho na internet falando assim, ó, 5 passos para fazer tal coisa, sempre 4 pilares para fazer tal coisa, 5 dicas para fazer tal coisa. Porque a gente quer as coisas mais fáceis. Parece que é mais rápido, né? Parece que é mais rápido. Vai Quando resolver meus problemas. você vai ver as 5 dicas, não se aplica a você. As 5 dicas você vai demorar 6 meses para aplicar as 5 dicas. Tem uma série de coisas. E na nossa cabeça, quando a gente fraciona as coisas em pilares, dicas, segredos, essas coisas, fica mais fácil da gente entender e replicar para outras pessoas. Por isso que você vai ver esses vídeos falando muito assim. Uma outra forma de te ajudar a eliminar esse branco, ó, quando você está numa palestra, você vai dar uma palestra, alguma coisa, você vai falar sobre... Você estava falando sobre perdão, né? Que você tinha comentado comigo. Você vai falar sobre perdão. Se você pegar o perdão, a palavra perdão, e colocar com P a primeira frase que a pessoa tem que ter. O E, outra coisa. O R ali, outra coisa. O D, outra coisa. O A, outra coisa. O outra coisa. Você vai lembrar muito mais das frases. Só que você sabe que é sobre o perdão, mas você sabe. Você só entrega que é sobre perdão no final. Você fala assim, pessoal, e se a gente juntar todas essas frases agora, vocês vão ter? Perdão. Esse é o que eu quero entregar para vocês de conteúdo nessa palestra. Um grande abraço, nos vemos em breve. Olha que bacana. Você usou o acrônimo para poder fixar, para diminuir aí o seu medo, até mesmo em relação a você esquecer, e te ajuda muito. A maioria dos alunos que eu coloco, eles vou fazem formar isso. uma palavra que eu tenho tranquilidade, que eu sei falar, né? E que faz sentido para você. Faz sentido para mim. Faz sentido para você. Faz todo sentido isso aí. Isso vai te ajudar muito a evitar esse branco. Tem umas outras técnicas que a gente ajuda para evitar o branco, é a questão da âncora. Âncora. Às vezes você tem... A âncora dá até para você pegar uma caneta na mão e lembrar daquele estado de excelência que você estava no momento onde você se sentiu mais seguro.
Tem várias coisas que vai usando, mas aí a gente entra um pouquinho para PNL. Aí são coisas que não dá para explicar para a pessoa. Até dá para explicar um pouquinho por vídeo, mas é um vídeo um pouco mais demorado para a pessoa iniciar essa prática da âncora, para combater um pouco mais essa questão do medo de falar em público. Eu falo porque eu tenho medo muito grande. Não sei se é timidez, o que é, mas na hora que fala, Bruno, vai falar em público, vai fazer alguma coisa, que nem lá no evento que a gente foi, é que eu não sou um cara muito de muitas perguntas mesmo. Eu sou um cara que eu tenho facilidade de compreensão do que você está me falando. Sim. Então é difícil eu falar, Ronaldo, calma aí, não entendi. É difícil, mas eu tenho uma facilidade de compreensão. Mas mesmo assim, se eu não tivesse a facilidade, era muito difícil eu levantar a mão e fazer uma pergunta. Na frente de todo mundo. Ia ser muito difícil. Por quê? Sei lá, é uma coisa muito louca de parece que eu vou falhar, não vai dar certo, vou gaguejar, é aquele negócio que você falou branco. Sim. Vai dar alguma merda aqui naquele ponto. Sim. Então eu tenho muita essa dificuldade. Sim. Quando eu comecei a fazer os vídeos pra internet, no começo eu tinha muita dificuldade também. Mas é celular, né? Por mais que você imagine que muitas pessoas vão ver, é o celular. Naquele ambiente não tem ninguém a não ser você. Sim. Então eu percebo que eu estou melhorando isso, mas ainda nem tanto. Muitas pessoas falam pra mim, Bruno, se você fosse um cara que colocasse mais afora o seu dia a dia, pô, eu tô aqui com a minha esposa em casa e tal, não sei o que, um exemplo, vocês fazem isso, algumas pessoas fazem mais isso, você teria muito mais seguidores, teria atingido muito mais pessoas. Mas isso é muito difícil pra mim. Eu sou um cara que é muito difícil eu catar meu celular e falar, quando eu vou falar alguma coisa com pessoas naquele ambiente. É muito difícil. Então, é uma coisa que eu venho trabalhando dentro de mim, porque eu tenho essa vontade de um dia palestrar para mais pessoas, sabe? Contar minha história, mostrar o quanto eu modifiquei, que nem você falou, da sua infância na Praia Grande. Pô, eu também fui um moleque que cresci na comunidade da Vila Maria, que eu fazia muita besteira, né? Fui um moleque totalmente errado, que consegui dar a volta por cima, para hoje estar ajudando muitas pessoas a melhorarem. Então, eu tenho essa vontade de um dia palestrar, ajudar as pessoas nisso, mostrar para as pessoas que elas podem sair daquele ambiente, da onde elas estavam, como elas estavam, corrigir suas falhas e se tornarem pessoas melhores, humanos melhores para ajudar os outros. Sim. Só que eu tenho um bloqueio muito grande. Sim. O que acontece em relação ao medo de falar em público? Ele está intimamente ligado ao medo de falhar em público e o medo do julgamento. Sim. Você não tem medo de falar em público, você não tem medo de falar. Você não tem medo de pegar o microfone e falar. Senão você não. Olha isso. Isso aqui é uma missão muito maior do que você fazer um stories, cara. É você sentar de frente com uma pessoa que, entre aspas, tem um conhecimento um pouco maior que você e você está se pondo em uma posição de aluno para fazer perguntas. Isso que você está fazendo aqui é muito mais desafiador do que gravar um stories. E aí eu quero te fazer uma provocação e já te afirmar uma coisa que aconteceu comigo. Todo momento que você, a partir de hoje, não falar um pouco mais sobre o que você faz e de que forma você ajuda um pouco mais as pessoas a mudarem a vida delas, você está sendo egoísta. Sinto te dizer. Isso é um egoísmo. Sim. Cara, você tem conhecimento. Você é uma pessoa que veio de baixo. Você pode... Existem pessoas, inclusive, se inspirando em você. Existem pessoas se inspirando em você. A partir do momento que você não fala um pouco mais, não conta um pouco mais do seu dia a dia, de que forma você vem vencendo os desafios que têm acontecido com você, você está sendo egoísta. Sim, verdade. Você está sendo egoísta. Um ponto é você encarar isso e tomar para si. Cara, estou sendo egoísta a partir do momento que eu não ajudo meus parceiros. Eu não ajudo as pessoas que estão abaixo de mim ali. Quando é abaixo, não é questão, eu sou melhor do que ninguém. Não, Sim, não é isso. Não é isso. Tá trilhando um caminho. São pessoas que ainda não trilharam o mesmo caminho que o seu, por isso estão um pouquinho mais abaixo. Hoje você trilhou um caminho maior. Então, é um egoísmo você não falar um pouco mais para essas pessoas. Esse é um ponto. O outro ponto é você, cara, conforme o tempo, você vai adquirir essa habilidade. Mas com quem você está, e é uma pergunta inclusive para você, com quem você está se comparando para dizer que você não tem capacidade de falar alguma coisa na internet? Qual que é a tua régua? Qual que é a injustiça que você está fazendo com você? Porque isso é uma injustiça também. Você está sendo injusto com você. Em relação a se comparar, de repente, com uma pessoa que fala muito mais tempo do que você. É como se o Naldo fosse querer se comparar com o Cortella. Chegar aqui e entregar um podcast como se fosse o Cortella. Olha a injustiça que eu estaria cometendo comigo. Verdade. Olha a injustiça. A gente coloca a régua lá em cima, né? A gente é muito injusto com a nossa trajetória. E a gente coloca a régua muito lá em cima. E esquecendo de comparar
a trajetória em relação àquela pessoa que a gente colocou a régua. Pode parecer complexo, mas a gente pode simplificar isso. É eu virar e querer ser a mesma coisa que o Cortella, ter a mesma audiência que ele, sem ter sido filósofo e trilhado o mesmo caminho que ele. Sim. Olha a injustiça que eu estou fazendo comigo. Aí tem uma linha muito tênue que é o seguinte, não é porque você vai diminuir a tua régua que você vai parar de querer buscar o teu melhor. São duas coisas diferentes. Sim. Uma coisa é você não se embarrear tanto em colocar a tua régua muito alta. Outra coisa é você sempre buscar o melhor. Sempre buscar ser melhor. Sempre buscar, cara, mais conhecimento, uma vida melhor. Isso você vai continuar buscando. Sim. Buscar ter os melhores como exemplo. Isso a gente sempre vai continuar buscando. Só que, cara, o cara teve uma trajetória, teve uma vida, teve uma vivência. Ele teve os desafios dele. E ele venceu os desafios dele. Por isso que ele é quem ele é hoje. Então você teve os seus desafios, está vencendo os seus desafios, como outros você já venceu, e você é quem você é hoje. Então para um pouco de elevar essa régua. Sim. O maior dos problemas que impede as pessoas de sair do anonimato, de vir e falar em público, é se comparar, é o efeito de comparação, que ela se compara com essa questão da jornada do outro, e é a questão do medo do julgamento. E na maioria das vezes quem está do outro lado não está nem aí. Tá nem bicho. aí. A pessoa não Isso é quer nem verdade. a pessoa só queria ouvir um pouco o que você tem para falar. Ela não está julgando se o teu melhor perfil é esse, se o teu melhor perfil é aquele, se o fundo da tua estante está bagunçado. Ela só tá querendo ver. Ela mesmo. só está te vendo. Te vendo. E a gente tem uma poderosa ferramenta nas nossas mãos que são as redes sociais para a gente poder ajudar as pessoas. E aí eu volto à provocação para ficar na tua cabeça. Quando você não fala um pouco mais sobre o que você faz, de que forma você pode ajudar as pessoas, você está sendo egoísta. Muito mais pessoas poderiam ser transformadas se você pudesse falar um pouco mais. Isso é Do verdade. teu jeito, da tua forma, não existe o jeito certo, existe o teu jeito. Conforme é o teu jeito, você vai aprimorando. Vai eliminando o vício de linguagem, vai tomando consciência de quem é você falando. A gente tem lá, eu sou ruim, eu não sou bom de palco, eu não sou bom das câmeras. Quantos vídeos você gravou? Nenhum. Então você está se comparando com o quê? É, verdade. Qual que é a tua régua? É. Eu tenho um monte de alunos que eu tô lá na imersão e falo assim, pessoal, quem aqui é ruim de vídeo, de gravar vídeo? As pessoas, tá bom, quantos vídeos você fez? Nunca gravei. Então como que você sabe que você é ruim? Vai gravar um vídeo, aí você vai descobrir que você é ruim. Pode ser que você descubra que você é ruim. Tá, mas no que Mas você é pelo ruim? menos faça, né? No que você é ruim? Ah, eu sou ruim, minha oratória não é boa, minha dicção não é legal, eu falo problema, eu falo precisa, em vez de falar precisa, eu como um pouco as palavras. Opa, peraí, dicção, ponto 1. O que mais? Ah, eu não gesticulo muito com as mãos. Tá. Opa, ponto 2, gestos. O que mais? Ah, eu falo com a câmera muito para cima e fico meio vesgo. Ah, opa. Aí você vai começar a melhora. Porque são 4 pontos de melhora. Primeiro, que é o que eu faço muito nas imersões. Primeiro, é o eu. Na hora de se comunicar, quem é você? Você é auditivo, visual, sinestésico? Quem é você? Depois, o eles. Para quem você vai falar? Porque às vezes você está se julgando muito e achando que você tem que falar coloquial, igual o professor Pasquale e tudo mais. E o teu público, cara, não é isso que eles Não querem tá ouvir. ligando pra isso. Tá ligando para isso não. Então quem são eles? Quem sou eu, para quem eu vou falar? Depois o nós. Eu e eles. Como que a gente se comunica de uma forma harmoniosa? Opa, beleza, então é o nós. E depois o mundo. Como que o mundo absorve isso que a gente está querendo falar? Exemplo, para deixar bem prático. Eu sou da comunidade, quero me comunicar com as pessoas da comunidade, só que eu tenho essas limitações e tal, vou trabalhar as minhas limitações. Pronto, autoconhecimento, se conheceu, se entendeu, se percebeu, sabe quem você é. Agora sim você pode dar o passo a mais para poder se comunicar. Você não sabe nem quem você é, para que caminho você vai? Beleza, conheci o eles, pô, eu quero falar, dar voz às pessoas da comunidade. Eu quero ser esse porta-voz. Eu quero trazer essa missão. Então, para quem que eu vou falar? Para as pessoas da comunidade. Opa, entendi quem são os eles. E o nós? Nós somos pessoas que somos humildes, que precisamos dessa conexão. Esse é o nós, é aqui, essa é a forma que a gente gosta de se comunicar. É o simples que funciona, é o básico bem feito. Esse aqui é o nós. Eu e a minha galera que eu gosto de me comunicar. Depois, o mundo. Como que o mundo vai receber a nossa comunicação? Será que vão ter alguns ambientes que a gente vai ter que, de repente, ser um pouquinho mais formal para eu dar voz para essa comunidade? Sim. Talvez sim, talvez sim.
Ah, vou ter que ser um pouco mais profissional? Talvez sim. Para o mundo dar importância para isso. Então, são 4 estágios importantes para você começar a entender que tipo de comunicador você é. O que comumente acontece na internet? Ah, eu quero aprender a falar em público. Aí vai lá, estuda gatilhos mentais, aí aprende a falar sobre técnicas de persuasão, aí vai lá, aprende copy, um hackzinho de copy, aí aprende linguagem corporal que tem que ficar aqui tudo sério. Aí vai falar, você não consegue olhar para aquilo e falar assim, cara, isso não sou eu. Aí cai naquela questão que você falou. Cara, eu fui ler um negócio e tal, não sou eu. Não sou eu. Então não tá autêntico. É, E você não ser autêntico, principalmente no mundo digital, não converte. não converte. Não converte. A gente tem casos clássicos de autenticidade. O Whindersson Nunes. Autenticidade incrível, conecta milhões de pessoas. É importante a gente ter esse pensamento e essa percepção. Eu preciso trabalhar isso. Mas vou colocar em prática isso daí e ainda vou ser um grande palestrante ainda. Vou contar muita história boa. Com toda certeza. Eu troco ainda por em breve. Em breve. Em breve. Isso. Em breve. Em breve. Em Eu tô breve. trabalhando para isso e vou. Joga isso na tua mente que é em breve. Em 2024 eu vou trabalhar bastante isso para que isso aconteça. Isso é Naldo, eu queria importante. que a gente chegue ao final, né, do podcast. Queria que você deixasse uma mensagem pro pessoal. Queria que você falasse alguma coisa aí que você quisesse deixar. Falar sobre os seus trabalhos, a imersão, como o pessoal pode te achar, como entrar em contato, como participar. Esse momento é seu. Maravilha. Bom, eu quero passar para todos uma seguinte questão. A comunicação ela é extremamente importante na tua vida. E se eu pudesse simplificar de uma maneira assim, a questão do que a comunicação me ajudou e o quanto eu acredito que ela é super importante, eu poderia falar horas e horas e horas para vocês aqui. Mas eu quero que você preste atenção numa seguinte frase. Você não nasceu para ficar escondido. Você tem todas as capacidades e recursos necessários para poder mudar a tua vida. Não estou falando de recurso financeiro, não estou falando até mesmo de recursos físicos, moradia, essas coisas. Por que eu digo isso? Porque aconteceu comigo. Eu era um improvável que tinha tudo para dar errado. Ambiente, tinha pessoas do meu lado, tinha tudo para dar errado. E eu consegui fazer dar certo. E se foi possível comigo, é possível com qualquer um. E que você possa usar a tua comunicação, o jeito que você fala, o teu jeito, para poder impactar mais, primeiro, a tua vida. Muda a tua vida. Não queira ficar mudando a vida das pessoas à sua volta sem nem você ter mudado a tua. Vai por esse caminho, muda a tua vida, que aí depois você vai ter consciência e, entre aspas, poderes para ajudar as pessoas à sua volta. E que a comunicação possa ser aí uma das alavancas para você fazer isso na tua vida de uma maneira assim incrível, que a gente possa inclusive no futuro mais próximo poder se encontrar e você poder falar que me ouviu falar isso em um podcast. Bacana. E tem alguma imersão, alguma coisa aí para as pessoas ir atrás de vocês? Como é que as pessoas podem... Quem quer sair do anonimato, como é que faz para te encontrar? No ano de 2024 a gente está com muitos projetos bacanas. Primeiro, eu quero deixar aberto aqui o nosso canal de comunicação, que é lá o Instagram. Por que eu falo nosso canal? Porque o Instagram ele é para quem me acompanha. Tá lá, @Naldo Correia. Vai lá, deixa a tua pergunta, participa, comenta nos vídeos, que ali seja uma forma da gente estar próximo, estar junto. As imersões elas vão acontecer esse ano. Nós já vamos ter uma imersão agora em abril. Ainda não definimos se vai ser em Alphaville ou se vai ser em São Paulo. Depois vai ter uma um pouco mais focada ainda na questão da comunicação em julho. E tem vários outros programas que a gente pode sempre estar mais próximo. Tem programas que você vai precisar investir para isso, que são cursos online, essas coisas. Mas eu não quero que você vá por esse caminho de pagar nada. Você não precisa pagar nada agora, não. Eu quero que você realmente, de fato, vá lá, me acompanhe nas redes sociais, deixe suas perguntas. Eu vou poder, inclusive, te ajudar muito mais através das perguntas que você me fizer, porque eu vou te responder pessoalmente, do que até mesmo você participando de outras imersões. E se você tem um canal gratuito, por que você vai pelo pago, né? Vamos fazer o fácil? Vamos fazer o básico que funciona? Vai lá no básico que funciona e a gente vai estar aí para isso. Certo. Naldo, obrigado de verdade por você ter aceitado o convite. Para mim é muito gratificante ter você aqui, né? Pô, você, a Kate e a Kat são... Já se consideram como amigos, né? Obrigado por toda a atenção que vocês me deram, que me dão e toda a ajuda também. Então, sou muito grato por isso.
Fiquei muito feliz hoje pelo bate-papo, aprendi muita coisa, né? Legal. E vou produzir, colocar na minha vida em prática para que eu possa desenvolver ainda mais e mais. E quero vocês aqui mais vezes, tá Muito bom? bem, muito bem. Obrigado Vai ser mesmo um de prazer. coração. Eu que agradeço. Valeu. Pessoal, muito obrigado. Você que não se inscreveu ainda no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, dê um joinha. Nos ajuda muito nesse início. Muito obrigado por ter acompanhado. Sigam todas as redes sociais do Naldo, vai estar aqui na descrição do vídeo, né? A forma de você encontrar ele de alguma forma. E é isso, galera. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Um beijo no coração de cada um de vocês. Valeu.